Olá, tudo bem? Mais um programa do Metáfora Cursos Livres. Hoje eu estou aqui com o vereador Renato Zuccolotto, do município de Ribeirão Preto, para discutir um tema muito importante, a crise dos municípios brasileiros. Antes de tudo, eu queria convidar você para acessar o nosso site, que está aparecendo aqui abaixo, se inscrever no nosso canal do YouTube e curtir a nossa página do Facebook e ter acesso a muito mais informações sobre os nossos cursos e o programa de entrevista que a gente realiza. Vereador Renato, muito obrigado pela sua participação aqui no Metáfora. Eu é quem agradeço, Cássio. Olá, amigo telespectador do curso Metáfora. Muito obrigado. Então vou trazer a primeira questão aqui para o vereador Renato Zuccolotto. Vereador, o senhor está no primeiro mandato no município de Ribeirão Preto e está aí com um pouco mais de 60 dias no Legislativo. Quais são as primeiras impressões que o senhor tem dessa mudança de carreira de servidor público para ser um representante da população? É muito curioso, Cássio, porque eu tive 30 anos de carreira, eu ainda atuo na Justiça Federal como servidor público federal do Judiciário Federal, sou mestre em Direito Público e professor universitário. E nessa circunstância, eu sempre trabalhei do lado de cá do balcão como operador do direito, ou seja, nós fazíamos às vezes daquele aplicador do direito ao fato concreto. E agora nós mudamos de posição, nós estamos agora no Legislativo cuidando da fiscalização do Executivo, mas também do processo legislativo de elaboração de leis. E na condição de operador do direito, eu procurei e obtive dos meus pares a confiança para fazer parte da CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara dos Vereadores, que cuida da averiguação, da verificação da constitucionalidade e da legalidade dos projetos que são apresentados pelos colegas. E a gente vê que a competência que remanesce ao vereador no município, ela é muito pequena, ela é muito restrita, porque a própria Constituição Federal de 88, ela trouxe o município como um dos entes da federação, mas deixou a parte legislativa muito pobre para que o vereador do município possa adentrar nesse processo legislativo. Tá certo. Então essas são as primeiras impressões que o vereador Renato traz aqui para nós e vamos falar um pouquinho da situação dos municípios. O Brasil vive uma grande crise econômica, todos vocês sabem, vejam as notícias aí nos jornais, na internet. E de que maneira isso está afetando os municípios no Brasil? Cássio, eu já na primeira impressão que nós tivemos, eu falei que o município ele foi elegido a um membro da federação, um ente da federação, na Constituição de 88, mas não houve uma contrapartida na distribuição da carga tributária para o município. Então o que a gente vê hoje é que há uma carga tributária que onera demais o contribuinte. Hoje o cidadão é onerado com uma carga tributária excessivamente alta e isso não há uma distribuição que seja proporcional para o Estado e para o município. Isso faz, inclusive, o tributo ele é repartido, mas houve um incremento das contribuições e essas contribuições não há uma distribuição, não há uma arrecadação da União e a distribuição dos municípios. Isso faz com que os municípios vivam, na maioria das vezes, com o chapéu na mão, porque o tributo que é de competência do município é o ISS e o IPVA, parte do IPVA e o IPTU. Então, os municípios vivem essa crise. A gente tem a CID, que é pouquinho da CID, mas ele tem, que é uma contribuição, mas que ele tem uma destinação específica, que é para a melhoria da malha viária. E, paralelamente a isso, a gente vê que Ribeirão, além de tudo isso que os municípios já sofrem, houve o Ribeirão foi saqueado, quer dizer, além de todos os problemas que já há com os municípios, Ribeirão ainda sofreu uma crise de má gestão administrativa por parte da ex-administração. Tá certo, o vereador está trazendo uma situação particular de Ribeirão, de corrupção, escândalos envolvidos, mas que não é só de Ribeirão. A gente vê o município do Rio de Janeiro sofrendo bastante. Me parece que dados indicam que mais de 50% dos municípios brasileiros estão com dificuldade de honrar sua folha de pagamento. O senhor vê alguma solução a curto prazo para isso, vereador? Olha, Cássio, você lembrou bem. A gente tem assistido às crises não só nos municípios, pequenos, médios e grandes municípios, mas também grandes capitais. Nós vimos um problema que afligiu muito a população do Espírito Santo, que foi a crise com os policiais, com a Polícia Militar do Estado.
Ou seja, há uma crise de gerenciamento, há uma crise administrativa nesses entes da federação, no Estado, nos municípios. E, no meu sentido, eu acho que uma reforma tributária, uma simplificação do processo tributário, porque às vezes o contribuinte quer pagar o imposto, mas a teia tributária é tão grande e é tão complexa que muitas vezes a pessoa quer pagar, mas não consegue. Então eu acho que o governo Temer, que vem fazendo algumas reformas e reformas importantes no Estado brasileiro, eu acho que ele tinha que se preocupar principalmente hoje com a reforma tributária para trazer mais recursos para os municípios. Então tá aí a solução que o vereador aponta para tentar melhorar essa situação dos municípios. Essa é a nossa parte 1 do programa. A gente vai fazer uma pequena pausa e vai para a parte 2. Até já!